Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos estudar as operações com números naturais, lá no capítulo 3, ok? Então, para iniciar essa parte, nós temos a adição. A adição, ela dá a ideia de adicionar, juntar, acrescentar. A adição também é conhecida como soma, e essa palavra pode vir algum probleminha para vocês. Na adição, nós temos as parcelas, e juntando essas parcelas, nós vamos ter a soma, que é o resultado. O sinal da operação é o sinal de mais. Propriedades da adição. A adição ela tem 3 propriedades: associativa, elemento neutro e comutativa. A associativa, nós vamos associar as parcelas de maneiras diferentes. Então, quando eu tiver mais de 2 parcelas, não importa o jeito que eu for fazendo a minha conta, eu sempre vou chegar no mesmo resultado. O elemento neutro, somar por zero, o resultado continua o mesmo. Quer dizer que, na adição, o meu elemento neutro ele é o zero, porque qualquer número que eu somar por ele, eu sempre vou ter a mesma resposta. Comutativa, a troca de ordem não altera a soma. Então, quando eu tiver minhas parcelas, eu posso inverter a ordem, sempre eu vou ter o mesmo resultado na minha soma. Subtração. Ideia de tirar, subtrair, comparar. A subtração também é conhecida como diferença. Cuidem essa palavra, pode vir algum probleminha. Subtração, nós temos o minuendo, o subtraindo e o resto, que é a nossa diferença, que é o nosso resultado. Lembrando que o minuendo sempre é maior que o subtraindo. O sinal da operação é o sinal de menos. A adição e a subtração, elas são operações inversas, então se eu quiser tirar a prova real de uma, eu tenho que fazer a outra. Multiplicação. Ideia de adicionar parcelas iguais, combinar. A multiplicação também é conhecida como produto. Essa palavra também pode vir em algum problema. Multiplicação, nós vamos ter o multiplicador e o multiplicando e o resultado, que é o nosso produto, tá? O sinal da operação é o sinal de vezes, é esse xizinho aí. Mas de agora em diante também pode aparecer como sendo um ponto, tá? Então, o sinal da operação da multiplicação pode ser um x, que é o vezes, né? Ou um ponto. Propriedades da multiplicação. Nós temos a distributiva, elemento neutro e comutativa. A distributiva, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a ordem que eu fizer a minha multiplicação não vai alterar o meu resultado, como o exemplo que a prof está mostrando ali. Elemento neutro, multiplicar por 1, o resultado continua o mesmo. Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, porque qualquer valor que eu multiplicar por 1, eu continuo com o mesmo resultado. Já é diferente do elemento neutro da adição, que era o zero, lembra? Comutativa, a troca de ordem não altera a multiplicação. Então, não importa a forma que eu vou multiplicar, sempre eu vou ter o mesmo resultado. Claro que eu vou ter caminhos diferentes, como está no exemplo, ok? Divisão. Ideia de repartir, medir. A divisão também é conhecida como quociente. Também essa palavra pode vir em algum probleminha. Na divisão, nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. O quociente vai ser a nossa resposta, tá? O resto, se ele for zero, ela vai ser uma divisão exata, tá? O sinal da operação vai ser o sinal de dividido, que é os 2 pontinhos, ou pode ser também os 2 pontinhos com tracinho no meio. Também tem essa parte agora para vocês, pode vir também diferente, tá? Então, ou 2 pontinhos ou 2 pontinhos com tracinho no meio. A multiplicação e a divisão, elas são operações inversas. Então, também para tirar a prova real de uma ou da outra, é só eu fazer a inversa. Tirando a prova real da divisão. Para achar o dividendo,
Então, eu tenho que fazer o divisor vezes o quociente mais o resto. Se eu fizer essa continha, eu consigo tirar o dividendo e tirar a prova real da divisão. Agora, a gente vai um pouquinho para as expressões, ok? As expressões a gente tem que ter uma ordem. Então, eu vou mostrar para vocês a ordem das operações. Tem que seguir essa ordem, tá? Porque senão a continha de vocês não vai dar certo. Primeiro, vocês vão fazer divisão e multiplicação. Depois, vocês vão fazer adição e subtração, tá? Mas tem que seguir a ordem também dos símbolos, tá bom? Então, nos símbolos, primeiro é os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves, tá? No exemplo que a prof colocou, eu tô fazendo a parte que tá em vermelho, tá? Porque ela tá dentro do parênteses. E dentro do parênteses eu tenho uma subtração, então eu vou calcular ela, tá? Depois eu vou fazendo conforme eu vou ter. Depois colchetes, depois chaves e por último lá para achar o meu resultado. Lembra que nas expressões eu sou obrigada a sempre copiar aquilo que eu não utilizei, tá? Então, vocês podem ver que na segunda linha eu voltei a copiar o 74, o mais, as chaves, o 10, o menos. Essa parte que eu não usei, eu sou obrigada a copiar, tá? E aí eu vou mudando o que eu for trabalhando, o que eu for calculando, tá bom? Agora é hora da gente treinar um pouquinho, tá? Vocês vão fazer as atividades da adição na página 167, exercício 3, página 169, exercício 7. Na subtração, a página 172, exercício 3, 175, exercício 12. Na multiplicação, a página 180, exercício 4. Na parte da divisão, página 185, exercício 6. Nas expressões numéricas, para treinar um pouquinho também as expressões, página 190, exercício 1. E essa parte para completar, que é a página 198 e 199, é um resumo do capítulo, ok? Lembrando que no livro de matemática, sempre o resumo do capítulo vem com algumas palavras-chave para vocês completarem, tá? A gente até já fez isso em aula, vocês vão lembrar. Então, vocês vão dar uma olhada no capítulo que a gente está estudando e vão ver as palavras-chave que faltam para o resumo e completar esse resumo, tá bom? Se vocês quiserem completar o resumo antes das atividades, pode completar, que pode ajudar vocês a fazer algumas atividades, tá? Depois que vocês fizerem tudo, vocês podem fazer no livro ou no caderno de matemática de vocês, vocês vão tirar a foto e enviar para o e-mail da prof, profpatriciapinho@hotmail.com, ok? Um beijo para vocês, espero que vocês estejam se cuidando, tá? Um abraço, a prof tá morrendo de saudade. Beijos, tchau, tchau.